afirmando esta oração, queremos te agradecer, Pai, o privilégio de estarmos aqui, pelo fôlego de vida, do ar que respiramos. Contempla teus filhos, nas nossas vidas, está vindo, Pai, nessa estrada de rodagem, da saúde do teu filho, da vitória, guardando, livrando de todo perigo. Abençoa nossos irmãos que trabalham na portaria, nossas irmãs do círculo de oração, na nave da igreja, o tempo conjunto com a noiva, conjunto dos jovens, conjunto dos adolescentes, conjunto das crianças, Senhor, cada departamento na tua casa. Continua operando milagre, cura, maravilha. Faça aqui a tua vontade, faça aqui o teu querer, a obra é tua, Senhor. Nós estamos aqui como servos para te servir, para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu nome, pois tu és digno de toda honra, toda glória, todo o louvor. Receba nosso louvor, receba nossa gratidão, e venha fazer aquilo que tua vontade. O homem e a mulher leva para o céu. Tu és digno de honra, tu és digno de glória. Por isso nós te glorificamos e te adoramos e te bendizemos no teu santo nome, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Se nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos os sempre. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar sobre nossos pés, vamos continuar aquela oração gostosa que nós estávamos fazendo. Já vou passar o trabalho para a direção do nosso irmão Natan, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Fica conosco, Senhor, agindo ao nosso favor, trazendo os teus filhos em paz. Fala conosco através da tua palavra. Receba os louvores, pois tu és aquele que habita no meio dos louvores. Deus derrama sobre nós o teu poder. Se entrar alguém que não saia daqui curado, se entrar alguém que ainda não se decidiu por ti, que possa aceitar a ti como único e suficiente Salvador da sua alma. Pai grande e eterno, nós te agradecemos dessas bênçãos. Em nome de Jesus, podeis aceitar. Pode ser a igreja, amém? Amém. Vamos lá, número 196 da nossa árvore cristã. E número 196. Número 196 da nossa árvore cristã. Louvemos ao Senhor. Já achei uma flor gloriosa.
Hino de número 205 da nossa arte cristã. Graça, graça. Louvemos a Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra as vossas Bíblias em Isaías. Glória a Deus. Aleluia. Isaías. Calma aí. Abra as vossas Bíblias em
Isaías 55 e o versículo 8. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Isaías 55 e o versículo 8. Amém? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Versículo 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém? Convido a igreja a ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa, Senhor, que falou aos nossos corações. Que falou, Senhor, que o meu pensamento não é o seu pensamento, Deus. Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença neste ambiente. Deus, continua aqui conosco, Pai. Deus, continua falando através da tua palavra. Deus, continua falando conosco através dos louvores. Deus, fala conosco, Senhor, através da oração. Deus, fala conosco, Deus, através do teu Filho. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença neste ambiente, Senhor, porque a tua presença, Senhor, ela é primícia em nossas vidas. Deus, eu quero te apresentar cada um que está aqui, Deus. Deus, eu não conheço o coração, eu não conheço o pensamento, eu não conheço os olhos, eu não conheço as mãos, os pés, mas o Senhor conhece, Deus. Deus, e só tu, Senhor, só o Senhor pode curar os corações feridos, só o Senhor pode tirar toda a tristeza, só o Senhor pode purificar, Deus. Deus, continua aqui conosco, Pai, e assim nós queremos te agradecer através dessa oração. Amém. Grupo Jovens e Adolescentes com Oportunidade. Se eu estou
Meus irmãos, nosso pastor já tem chegado. Passo agora para ele a direção do nosso trabalho. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Culto com família, participação dos jovens e adolescentes. Então deixa eles trabalhar e eu vou ficar aqui dando glória misturado com aleluia. Amém, pastor. Deus abençoe. Vamos tornar um louvor com nossos jovens adolescentes, Sara. Amém? O seu louvor. Enquanto o nosso adolescente Sara se prepara, a nossa irmã Estela está assistindo a nossa live e mandou uma paz para toda a igreja. Os irmãos recebem, pode dizer amém? Amém! Sara. Salve a nossa igreja com a paz do Senhor. Amém. Pra socorrer, corre, vai chamar o mestre, nosso amigo. Pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava. Dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é para morte, mas é para honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Depois de 4 dias, o mestre chega lá. Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, nosso irmão, a quem tu amas, não tinha morrido. Jesus responde: Marta, eu sou a vida. Meu irmão há de ressuscitar, pois pode estar chegando mal há 4 dias. Se eu cheguei, o morto tem que levantar. Aí Jesus fala: levem lá no fundo, mostrem onde ele está. Marta, tira a pedra, pois agora
Gênesis capítulo 2, medita comigo. Capítulo 2, versículo 7. Aleluia, Jesus. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano. Versículo 8. O Senhor ali colocou o ser humano, para você entender que a sua vida ela é direcionada por Deus. Deus, Ele cria novas coisas, Ele cria novos caminhos, Ele abre novas portas e te planta onde você tem que estar. Para de pular de galho em galho. Certa feita eu estava à noite no quintal da minha casa e olhei a lua e me lembrei da criação, quando a Bíblia diz que o Senhor Ele criara 2 luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E observando a lua, Deus bradava no meu coração, está vendo aí? Desde o princípio ela está ali, conforme eu ordenei, paradinha ali, governando a noite. A mesma coisa entre eu e você, servos e criaturas do Senhor. Aonde Deus determinou que você deve estar, você tem que obedecer. Faça chuva, sol, tempestade, neve, calor, não importa. Fica onde Deus Ele te colocou. Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Aí Deus Ele te coloca num lugar para você ficar parado, quietinho, obedecendo, e Ele te dá doutrina, Ele te corrige, Ele te molda. Obedeça a voz do Senhor. Ainda que você já esteja, eu já estou aonde Deus quer que eu esteja, obedeça a sua voz. Não negue a voz do Senhor, porque certamente morrerás. E não adianta você estar respirando, andando. Existem muitas pessoas que já estão mortas, vivendo. O que adianta do homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Está no grupo, fique obediente, quietinho no seu canto, obedecendo a Deus. Não ouça Satanás. Está nos obreiros, faça a obra do Senhor no seu cantinho, obedecendo a Deus. Não ouça Satanás. Está na liderança, obedeça a Deus. Fique na sua posição. Não ouça a voz de Satanás. Versículo 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem, que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei alguém para que o ajuda e o corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais e todas as aves do céu, e em seguida o trouxe à presença do homem, para este ver como chamaria. E o que o homem desse a cada ser vivo, este precisamente seria o seu nome. Provavelmente aqui está invertido em ordem cronológica, mas a Bíblia diz que Deus, ao criar o mundo, ao criar o homem, plantá-lo no jardim,
Ele deu funções e obrigações para o homem, e uma dessas funções era ele nomear a cada ser vivente, e provavelmente Adão ali, ainda que fosse inocente, eu não sei como ele se sentia ou qual forma de Deus observar, mas cada espécie tinha o seu casal. Não era, pastor Eli, assim? E o homem talvez ali observava o casal de elefante, o casal de leão, o casal de hipopótamo, talvez outros nomes, algumas espécies que sabemos que biologicamente falando se desenvolveram. E ali Deus observava a obediência, você vai entender o que eu estou falando, da sua criação, do seu filho, trabalhando naquilo que Deus o colocou para fazer, e aí fazendo aquilo que Deus o ordenou, cumprindo aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Deus observou e declarou: não é bom que o homem esteja só. Porque ali ele viu a necessidade, aquilo que o homem precisava. Adão via as espécies, mas não tinha um outro ser humano. Outro ser humano, no caso, uma companheira, sexo feminino. Homem casa com mulher e mulher casa com homem. Amém, igreja? Amém. E então, fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, Deus cuidou das suas necessidades, das suas precisões, das suas carências. Nessa noite, obedeça a voz do Senhor. Fique no lugar que Deus te determinou, no endereço que Deus te determinou, no grupo que Deus te determinou, na igreja que Deus te determinou. Faça a obra do Senhor, cumpra, e no momento certo, na hora certa, Ele vai ver a necessidade do seu coração e vai realizar todos os seus desejos. Amém. Amém. Nossas irmãs, vamos louvar Jesus? Amém? Esse aqui é o nosso grupo de jovens adolescentes se prepara com toda a glória. Amém? Irmã Cida, se quiser trazer os nomes, enquanto isso, enquanto nós estamos se preparando. A paz do Senhor, igreja. Amém. Está conosco essa noite o irmão Luiz, né, que é nosso, mas está um pouquinho sumido aqui, né? E o filho Israel. A irmã Fabiana, esposa Dilson. Vamos dizer para nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. Meus irmãos, com muito prazer, retornando a essa casa, está meu amigo, meu irmão Rimsky Queiroz, serve a Deus ali, na Debrai, Jardim José Luiz, juntamente com ele e sua esposa Beatriz. Como vamos falar para o Rimsky nessa noite? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. Nossos jovens adolescentes com a oportunidade. Amém? Nossas irmãs com a oportunidade. Porque nossos jovens, nossos adolescentes já ficam prontos, gente. Agora nos tempos. Amém? Obrigado, Deus. Aleluia, Deus.
Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Amém. Nosso adolescente do Ar está com a oportunidade, a tua Deus que se louvou. Enquanto isso, nossos oficiais vão estar comendo dízimo e as ofertas lá na hora da casa do Senhor. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Salve, irmãos, que a paz do Senhor. Amém. Os céus proclamam sua glória e o seu poder.
irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a palavra. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração pelo preletor. A pessoa que eu me lembro de nós intercedemos em favor dela é a irmã Estela. Mais alguém tem pedido de oração? Amém. Pastor Paulo, faça sua oração. Também apresente o preletor. Cumprimenta todos com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, diante da Tua presença, estamos aqui reunidos no Teu nome. Jesus querido, apresentamos o Teu Filho, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor eterno. Senhor, nos abençoe Ele, continue ajudando Ele, dando força, dando graça, Senhor. Toma Ele nas Tuas mãos, Senhor, como tem usado. Jesus querido, é no Teu nome nós te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Eu sou o dama da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, aproveitando o ensejo, abram as vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Somente um verso, o verso de número 26. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, a qual meu amigo e irmão Elbert, a qual nos convidou, trazendo a paz do meu pastor Sebastião. Dentro da obediência dele, estamos aqui. Faço-me presente juntamente com minha esposa e meu filho, a qual o Senhor Deus tem abençoado, e quero trazer a paz para a igreja da parte do meu pastor, ao pastor também Adilson, pastor Levi, os demais pastores. Que Deus continue abençoando grandemente ao Natan, a todos aqueles a qual compõem o corpo dessa igreja. E todos aqueles que acharam, digam amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, o verso de número 26, diz assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E você se assente, glorifique a Deus. Meus irmãos, serei bem breve, mas quando tratamos sobre um dos maiores profetas dentro do Antigo Testamento, o profeta Samuel, sabemos bem claro que a sua trajetória foi uma trajetória diferente da qual nós esperávamos, porque um jovem a qual se dedicava no templo não foi porque a dedicação nasceu dentro dele mesmo, foi porque alguém o dedicou. E isto nós encontramos no primeiro capítulo, a qual, por algumas divergências de sua mãe, pela madre cerrada, a qual o próprio Deus tinha cerrado, assim deu-se uma trajetória de disputa, de luta, não da parte de Ana, mas daquela a qual estava sempre a se opor. Então, dentro desse costume a qual eles estavam tendo de afronta e alguém sentada observando porque não tinha a sua herança, a ponto de até mesmo ser chamada de embriagada. Mas, a partir do momento a qual ela orou incessantemente, fez um voto com o Senhor, ela diz no capítulo de número 1: se o Senhor Deus me der este filho, dedicarei ele dentro da casa do Senhor, dentro do templo, a qual eu farei o voto de nazireado ou de nazireu para ele mesmo. Então Samuel não tinha nascido, mas já tinha alguém a qual estava oferecendo a sua vida ao próprio Senhor. Então nós vemos dentro dessa trajetória de Ana, que Ana foi uma mãe sábia, porque algumas mães, se fosse tratar aos dias de hoje, jamais ofereceria o seu filho 100% na obra de Deus, mas colocaria 50% a cada. Por quê? Porque hoje está muito bem fácil
a querer tratar dos próprios costumes, mas não com inteireza de coração ao próprio Deus. E nesta noite Deus trouxe aqui para me dizer que Ele não quer 50%, 75%, mas Ele quer 100% de cristão aqui. Ele não quer, Ele não está satisfeito com o teu banco no último lugar, sentado sem fazer a obra dele, mas Ele quer que você se disponha e levante-se, porque o dom que Ele deu não é para ser enterrado. Samuel foi sendo desenvolvido, e quando ela disse para o seu esposo: quando o menino for desmamado, entregarei ao templo, ao sacerdote Eli, mais preciso. Não sabemos se havia mulheres, até porque a tradição aplica que Samuel ele foi desmamado de 3 a 5 anos, mais especificadamente de 4 a 5 anos, e entregue ao templo. E nós sabemos que ao homem, ao sacerdote, a quem tinha os costumes de trabalhar para o Senhor, de ser boca do povo a Deus, assim foi-se Samuel tendo o seu crescimento dentro do templo, porque Eli estava dando aos seus cuidados, não deixando jamais os conselhos caírem por terra, mas ensinando de pouco a pouco, a ponto de Samuel trabalhar dentro do templo e crescendo diante do Senhor. Samuel, ele não teve nenhum tipo, e a Bíblia não nos relata algum tipo de oscilação da parte de Samuel, dizendo: eu sou menino, eu preciso jogar bola. Eu sou menino, eu preciso soltar o pipa. Eu sou menino, eu preciso brincar com coisas de menino. Porque o costume de hoje, contemporâneo, dentro de nossa secularização, é alguém sempre voltar-se para aquilo que é de sua época, de sua cultura, para dizer: não, eu preciso viver o que eu tenho para viver. Mas não, Samuel não demonstra nenhum tipo de oscilação para com Deus, mas o desejo que sua mãe tem colocado em entregar a ele fez-se como uma semente em terra fértil, ser plantada e assim ao tempo certo ser regado. Então a vontade de Samuel não foi uma vontade sobre-humana, não, mas foi uma vontade divina. E nesta noite Deus está dizendo: a tua vontade, ela é somente para aquilo que se chama fora, mas dentro da obra de Deus é necessário se lançar mais, é necessário se entregar mais, é necessário buscar da parte do Senhor mais. Não é tempo mais de cochear em dois pensamentos, não é tempo mais de adolescente, de jovem, de irmão, de irmã querer as suas vontades próprias, porque Deus está dizendo: eu quero o teu dom, e do teu dom tu vais tomar de conta. Samuel, ele ia crescendo, como o texto diz, fazia-se agradável aos homens e ao Senhor. Mas para ter uma vida agradável, não foi de agradar a homens, mas o ponto principal é agradar a Deus. Porque, por mais que o texto não utilize uma totalidade de homens conforme a sua vontade, porque sempre na caminhada cristã terá alguém que não vai com as nossas atitudes quando nós estamos diante de Deus, falando o que é certo, fazendo o que é certo, mas não importa. O que importa é agradar ao próprio Deus, porque aquele que agrada a homens, ele desagrada a Deus, mas aquele que agrada a Deus, ele olha para cima e diz: Deus, tu está vendo, Pai, e toda acusação contra a minha vida, que quer que seja, que se levanta, irá cair por terra. E nesta noite Deus está dizendo que Ele é o Deus de vingança, Ele é o Deus que vê a acusação, Ele é Deus que enxerga
começa e ele desenvolve ao ponto de ministrar ao Senhor. A partir do ponto de alguns que entram em concordância em dizer que Samuel ministrava com 12 anos, não sei, mas o termo menino implica alguém que já não é adulto, isto é claro, seria até redundante, mas é o mesmo termo que aplica-se para Davi mais à frente, quando ele enfrentou Golias. Então nós sabemos que ele era uma pessoa muito jovem e ele ministrava perante ao Senhor, por mais que ele, dentro de ser o último dos juízes e viver conforme a vontade de Deus, ele foi entregue ao templo para ser um servo e assim aprender da origem sacerdotal. Ele, vindo já de uma família de sacerdotes, dentro do sacerdócio, então era tranquilo, mas para ele ser profeta, teria que vir um chamado divino da parte de Deus, porque profeta em si não entra na lei mosaica, no sentido de alguém que tem que ter o sangue de outro, ou de alguns seus ancestrais, ou primogênitos, ou genitores, não importa. Mas o profeta ele tinha que ser confirmado por Deus. E assim como ele desenvolveu duplo ofício a qual ele seria sacerdote, e a confirmação do seu ministério profético, ele começou a desenvolver por meio da comunicação da parte de Deus a ele. Naquele tempo, no capítulo de número 3, o verso de número 1, nós conseguimos enxergar de como a palavra estava escassa, as visões estavam escassas, porém, a única revelação que dava direito era pela palavra. Então, Eli, já com seus problemas, jamais conseguiria ouvir a voz de Deus, porque quando houve o sinal da parte de Deus de chamar Samuel de 2 vezes, ele não conseguiu discernir mais. A partir do momento da 3ª vez, ele olhou e disse: se alguma voz te chamar de novo, diga: eis-me aqui, porque o teu servo ouve. Assim foi desenvolvido da parte de Deus o contato assim audível com Samuel, e Samuel, sem entender, sabia que o propósito da parte de Deus, porque Deus disse: revelarei algo para ti que acontecerá por esses dias. Então ele não sabia o que era, mas a partir do momento em que Deus soprou em seu ouvido o que seria, era contra o seu próprio líder que ensinava, não contra ele, porque Deus não pelejou contra ele, mas por causa de algumas situações a qual ele perdeu a rédea. Assim Deus procurava sempre a tratar com o povo, e Deus trataria com a casa de Eli. Mas o ponto interessante é de onde Samuel estava quando a voz de Deus imperou no seu ouvido. Ele não estava fora da tenda, ele não estava dentro de sua casa, ele não estava fazendo seus afazeres, mas ele estava dentro da tenda, ele estava perto do candelabro para iluminar a sua visão, ele estava perto da arca, porque a arca simbolizava a presença divina, e a presença divina é onde nós podemos manter o contato com Deus. E Deus está dizendo nesta noite: tem até crente que é velho, que já perdeu a intimidade com Deus, mas Deus está dizendo que Ele requer a intimidade de volta, Ele requer as orações na madrugada. Tu paraste de orar na madrugada, achando que a tua casa está em paz. Se houver paz na tua casa, sem a paz de Deus, entenda que Satanás está trabalhando, mas quando Deus derrama da sua paz, é paz por completo. E Deus está dizendo:
começa a tratar a nossa juventude como maduros. Nossa, fulano de tal é maduro. Nossa, ali tem maturidade. A maturidade, o conceito pode até ter, mas quando trata-se de experiência, é diferente, porque a doutrina e a ética, elas caminham de mãos juntas. O ensinamento e a prática, ela perdura pelo caminho junto. Mas quando trata-se da nossa geração, somos considerados maduros. Eu com 28 anos de idade não sei nada. Imagina os pastores que já passaram, sabem o que eu sei. Então Deus está dizendo, tu não é maduro não. Por quê? Porque tu não é maduro, porque a tua semente está em cima. Ela precisa ir acabar, ela precisa entrar. Deus está dizendo, deixe essa ideologia maldita de lado. Jovem não é maduro, jovem é imaturo. Samuel não era maduro, ele estava amadurecendo. Quem é maduro, ele já passou por circunstâncias a qual ele pode aconselhar com base. Não é por conceito, porque se for por conceito, eu abro um livro e começo a explicar, olha aqui, isto, diz aquilo, mas não tem base. Como é que eu poderia dar base a alguém que está passando algo a qual eu não passei, querer palpitar com destreza ou até mesmo com firmeza ao ponto de dizer, você já passou? Não, nunca passei. Então Deus está dizendo nesta noite para jovens e adolescentes aqui, tu não é maduro, tu amadurecerá. Chegará um tempo que amadurecerá. E para amadurecer é necessário o quê? Obediência. É necessário aprender a ficar quieto e ouvir mais. Deus está dizendo, é uma geração que fala mais e ouve menos. Porque aquele que fala, ele ouviu e fala do que sabe. Mas aquele que não ouve, fala do que não sabe, pastor. E nesta noite Deus está dizendo, fecha a tua boca e aprenda para depois ensinar. Samuel estava na condição de aluno e não de professor. Ele entendia que ouvir daquilo que ele não sabia agregaria em sua vida, e ele poderia desenrolar e assim caminhar sendo um dos maiores líderes. Olha só a referência de que ele era um dos e foi considerado um dos. Jeremias capítulo de número 15, verso de número 1. Deus irado com o povo através de um contato com Jeremias, ele diz assim, nem mesmo se Moisés ou Samuel me pedir para que estejais com o povo, eu não estarei, aparta de mim. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim, Moisés, ele foi o primeiro, Samuel, ele foi o primeiro dos últimos. Por quê? Porque ele foi o último juiz, mas aquele que sucedeu o ministério profético depois de Moisés foi Samuel, e eles foram a figura a qual jamais as suas palavras caíram por terra, mas teve ele que aprender para depois ensinar o povo. Chegará o tempo de você entrar na liderança sim, mas é primeiro sentar, ouvir, respeitar, para que os teus dias sucedam bem. O conselho, quando ele é bom, sempre ele é rechaçado. Ele não é bem visto, porque ele começa a combater alguns tipos de comichões aos ouvidos. E aí, quando ele é bom demais, é tratado como pérolas aos poros. Nós somos palavras bem vistas, valiosas, ao ponto de cair por terra e não ter nenhum tipo de valia. Todavia, sabemos que aquele que ensina porque já passou, pois todos nós, quando alistamos ou ali nós fazemos a nossa matrícula, quer seja em escola ou faculdade, estamos cientes
estamos entrando como o papel de aprendiz, para depois exercer com firmeza, dizendo: eu aprendi e agora vou administrar aquilo que eu aprendi. Então Samuel, ele aprendeu todo tipo e toda a arte do sacerdócio dentro. Ele sabia como era feito anualmente o sacrifício. Ele sabia que o sacrifício do sacerdote era trazer do povo a Deus, mas antes de trazer, ele teria que sacrificar por ele mesmo. Então, dentro de todo o aprendizado, depois Samuel, ele começou-se pelos ouvidos abertos a agradar a Deus. E dentro deste agradar, incluía até mesmo a obediência aos pais. Por quê? Porque a sua mãe, ou seu pai, a sua mãe fazia-se a túnica e de ano em ano levava-se em cima. Então, claramente, por mais que o texto não diz, ele tinha um contato sim com os seus pais. Ele sabia que se ele respeitava os pais, agradava-se a Deus. Mas se ele desrespeitasse os pais, ele desagradaria. Então, o maior ponto e o ponto principal para que os nossos dias venham ser acrescidos é obedecer pai e mãe. Porque aquele que não obedece pai e mãe, ele não é bem sucedido, seus dias são maus, independente, pode ter 10, 20, 30 anos, se não ouvir a voz do conselho, está negando a voz do próprio Deus. E nesta noite Deus está dizendo: tem jovens aqui, tem adolescentes, e principalmente a mente que está sendo desenvolvida. Se não obedecer pai e mãe, se não obedecer pai e mãe, sofrerá os dias terrivelmente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que comece abrindo os ouvidos e dizendo: tá bom, pai, eu vou fazer, mãe. Tá bom, pai, eu vou fazer, pai. Deus, ele está dizendo que aquele que obedecer pai e mãe, independente da ordem, a ordem é zelo. A ordem é zelo. A base é zelo. Abaixo de Deus, o conselho dos pais são os conselhos indispensáveis. E todo aquele que ouve está dando crédito à sua vida duplicada, seus dias duplicáveis. Mas quando eu sou influenciado, eu começo a ter uma vida desregrada. Veja como Samuel tinha tudo para seguir os passos dos filhos de Eli. Como um sacerdote que presidia na presença de Deus perdeu as rédeas dos seus filhos a respeito do templo, de como eles eram desregrados, dissolutos. Alguém que jamais poderia ser chamado de sacerdote, ou que presidia ou ministrava na presença de Deus, porque eles não estavam em concordância e desrespeitava a ordem do seu pai. Contudo, Deus, ele chamou a atenção do pai. Por quê? Porque o pai, ele somente falou: ei, se eu combato contra homens, tem julgamento dos homens para nós. Mas se eu combater contra Deus, quem é que julgará por mim ou me defenderia? Então Deus, ele tomou de conta a Eli e desceu da sua sentença, por causa que ele não tirou com rapidez os seus filhos diante da liderança, diante da frente do trabalho. Mas aí Samuel também teve os seus filhos a qual não presidiram corretamente diante do Senhor. O problema, mãe, o problema, pai, não é o teu conselho, não. O problema é que dentro do coração, e muitas das vezes o coração é até mal, dentro das nossas vidas, nós temos a graça de Deus que refreia eu e você. Se fosse não a graça, pecaríamos dia após dia, a ponto de respeitar até mesmo a nossa própria natureza. Mas o teu conselho, ele até está sendo lançado. Tu acha até que está sendo lançado na terra, mas Deus está dizendo: a tua palavra pode até aconselhar, mas o teu joelho pode transformar.
porque Samuel ensinou verdadeiramente. E ele foi rígido, mas como a natureza do homem é um mistério, os filhos não andaram diante do caminho. Mas isso não foi culpa de Samuel, porque Deus não desceu a sua sentença. A culpa foi dos próprios filhos. Contudo, Deus o tirou dos cargos, e aí começou a monarquia em Israel. Começou com Saul. Mas o ponto principal aqui é que como Samuel ouvia e trabalhava para o Senhor, ele agradava a Deus. Por consequência, os homens se agradavam, porque no capítulo de número 3, nos últimos versículos, a Bíblia relata que Deus era com Samuel e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra, desde Dan até Berseba. Todos ouviram, se alegraram e viram que Samuel estava confirmado ao ministério de profeta. Todos aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor têm que esperar da parte de Deus o chamado. Por quê? Porque aquele que se entrega a Deus, ele recebe de Deus a reta justiça e o galardão, como nós sabemos claramente que na carta a qual o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo número 15, o verso número 52, é bem claro. Portanto, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho das vossas mãos tem uma recompensa do Senhor. Deus está dizendo: jamais deixe de ser firme ou constante, porque a tua recompensa está vindo. E muito bem o Samuel fez algo para agradar os homens, porque ele sabia claramente que Deus o agradara de si. E o apóstolo Paulo, sempre confirmando claramente, ele escreve na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, o verso de número 22: em tudo em que fizer, fazei ao Senhor e não aos homens, sabendo que a vossa herança virá do Senhor, porque a Ele o serviço. Deus está dizendo: não queira agradar o homem no trabalho, não queira puxar o saco do homem no trabalho, mas agrade a Deus, que no tempo certo o teu momento há de chegar. Deus está dizendo em vida ministerial aqui nesta noite, é vida ministerial. Deus está dizendo: continue na posição, continue na posição, porque chegará um tempo a qual eu te colocarei na frente da minha obra. Continua na posição e não desfaleça o trabalho. Claramente, Samuel, ele viveu os dias mais felizes da vida dele no tocante a manter o contato e andar com Deus. Ele foi tão incisivo em suas práticas, a qual ele jamais oscilou. Como o Tiago fala, um homem de ânimo dobre é inconstante em seus caminhos. Não, ele não foi inconstante, porque ele sabia que a sua recompensa viria do céu. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar: o teu amigo da escola não pode te dar nada, o teu amigo da faculdade não pode te dar nada, o teu amigo, o teu vizinho que mora do lado da tua casa não pode te dar nada. Ele não pode oferecer o teu ministério, ele não pode oferecer uma vida espiritual para você, ele não pode viver ou querer transmitir o som ou o sinal de riqueza, dizendo: venha comigo que eu vou te dar. Sabe por quê? Porque ele é falho da mesma forma. E Deus está dizendo: hoje é noite de entrega 100% na presença de Deus. O tempo já foi. Hoje é dia de retornar à vida de oração. Hoje é dia de entregar os particulares com Deus, porque Ana fez um voto ao Senhor, Deus cumpriu, mas ela cumpriu com o voto dela também. E nesta noite Deus está dizendo: eu até te dei,
na minha presença, porque eu cumpri. Deus requer voto de gente aqui que fizeste com Deus a ser cumprido. Isto daí é o particular teu com Deus, mas aquele que votar, cumpra-o como já é dito nas Escrituras, porque aquele que votar e não cumprir é melhor que nem vote, mas é necessário cumprir, porque Deus, Ele ama aquele que cumpre com o seu. Aleluia! Já recebeu? Eu quero fazer um lembrete a todos os jovens a obedecer os pais e as mães. Porque aquele que obedece, os dias de vida são prolongados. Mas é difícil nessa idade, por quê? Porque a secularização está aí, ideologias estão aí. E isto é o ponto de declínio da humanidade já predito pelos profetas, pelos discípulos, pelos apóstolos. Mas é necessário começar a tirar os comichões, porque se o teu vizinho que não é crente desobedece pai e mãe, tu é crente e tem que obedecer. Se o teu vizinho, teu amigo, teu colega desobedece e não faz jus aos conselhos, tu és da parte de Deus e farás jus aos conselhos. Ou queres sofrer na mão do mundo ou ouvir o conselho dos pais e das mães? Para encerrar, pais e mães, continue dando conselho. Instrua o teu filho no caminho que deve andar, porque mesmo desviando, estará arraigado dentro do coração a semente de onde ele aprendeu. E eu quero encerrar esta mensagem agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu creio que Deus continuará ministrando aos corações. E obedeçam, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Boa esta palavra. O Natan enviou a foto dele no cartaz, né? Falou, pastor, quem vai pregar esse menino aqui? Que eu chamo de menino, que dá seu filho, né? Eu falei, isso aí é bom. Gostei. E você veio e falou tudo. Na terça-feira que eu estava aqui, eu vi. Eu estava pregando sobre a amargura do coração. E a amargura de espírito. Interessante que eu saí da mensagem para falar de paz. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra que eu falei de paz? Se não obedecer, quem obedece pai e mãe, flutua para o alto. E quem não obedece pai e mãe, cava para baixo. É uma lei. Não adianta. E o jovem, ele foi. E eu já, desde já, eu já conversei aqui com o Natan. O Natan está passando o meu contato, eu vou fazer uns cultos de jovem aí, que está no meu coração. E você vai lá, viu? Vai pregar. Amém? A gente vai conversando aí, vai dar tudo certo. Amanhã, nós temos a oração. Amanhã, 7 horas da manhã. Nós temos a oração. No sábado, nós temos ceia na sede. Os batizados, vai passando aí, vocês que são liderança, precisa ir lá na sede tomar seu. O pastor cobrou e tanto, viu? E eu creio que estarei lá também na sede no sábado. Pela manhã, escola bíblica dominical. Eu creio que estarei aqui. Deixa eu fazer um convite para a liderança, se puder estar aqui. A liderança que não está trabalhando, regente, dirigente do ciclo de oração, eu preciso ter uma reunião com vocês. Amém? Amém. Não está aqui ainda com vocês? Amém. Eu preciso conversar com vocês. Eu não vou falar muito hoje, eu vou falar mais domingo. Eu tenho um aviso para passar. Põe um aviso aí. Domingo, 18h30, culto de despedida. Terça-feira, minha posse lá na Vila Sônia. Amém? Amém.
pastor esteve aqui e ele me convidou, ligou para mim ontem e conversou comigo que ele precisa me remover daqui para levar para uma congregação que tem o meu perfil. E esse jovem pegou aqui sem saber de nada. Vai um pastor para lá experiente. Tem um pastor experiente lá, mas precisa de um pastor assim, mais de 60. E aí eu fui. E o pastor procurou dentro do ministério, ele conversou comigo, e eu não vou dizer não, porque eu sou pastor do ministério. Vou me despedir de vocês aqui no domingo. E não venho mais, só venho agora numa festividade, vocês me convidaram, numa ceia eu posso aparecer aqui, né? Então, a gente se despede aqui no domingo e na terça-feira eu já não estarei mais aqui, já estarei tomando posse lá na Vila Sônia, em Itaquaquecetuba. Viu que esse obreiro? Se já estava distante de Tatuapé para a Vila de Oreba, imagine agora de Tatuapé para Itaquaquecetuba. É fácil? E eu vou. Eu fiz uma conta que aumentou mais ou menos uns 5 quilômetros. Então a Tuxo aí vai rodar ainda. Então, irmãos, eu estou saindo daqui tranquilo. Deus falou comigo. Tenho uma boa amizade aqui, graças a Deus. Hoje já fui até convidado para almoçar numa casa, não veio para ir porque eu estava ocupado, porque senão eu vinha. Mas você que me convidou e está aqui, que eu sei, continue convidando que eu venho. Graças a Deus por isso. Eu estou tranquilo, eu sei que meu tempo aqui já deu, eu já tenho conhecido, já deu, vou fazer 10 anos aqui. Já deu, então agora outro vai dar continuidade ao trabalho e eu vou sair daqui, vou lá na Vila Sônia, o pastor Enéas Prodós, meu amigo, ligou para mim hoje, e eu vou dar continuidade ao trabalho lá que ele faz lá há 11 anos. Então dá tudo dando certo, a gente vai, e vai tudo dando certo. Eu sempre falta saudade de vocês, mas é assim mesmo, mas eu sempre vou estar por aqui, viu? Graças a Deus. Amém? Amém. Então, graças a Deus. E eu falando com a liderança do domingo, melhor ainda que eu já deixo tudo certinho, nos pontos, viu? Eu até falei com o pastor, meu pastor recebeu tanta gente boa lá, juntou com o pessoal que tinha lá. Ele disse, mas a igreja é de Cristo. Então, né? E o pastor Levi falou aqui no meu ouvido, a oração continua. Então, o pastor Levi vai acertar com outro pastor, que vai chegar aqui terça-feira, eu não sei quem é que vem, o pastor também não falou, vai vir outro pastor aqui, terça-feira ele vai tomar posse. E é interessante que vocês não podem ver nem na minha posse, porque não dá, porque eu estava falando com o Levi. Se a minha posse lá é terça, 19h30, a posse do pastor daqui, vocês também têm que receber ele aqui. Mas é assim, mas depois vocês não fugir. Depois vai conhecer a casa, né? Vai conhecer a casa, né? Vai dar tudo certo, graças a Deus. Eu estarei ali, irmãos, até Deus assim falasse sim ou não para mim. Eu estou lá na congregação da Vila Sônia, viu? Na congregação da Vila Sônia, a partir de terça-feira, eu estarei lá marchando, dando glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou retornar ao trabalho aqui, para os irmãos, e eles vão agradecer aqui, e dar tudo certo em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém, pastor, Deus abençoe. Irmãos, em rápidas palavras, fazemos agradecimento. Nosso culto de hoje, os irmãos que tiveram presente esta noite, nossos obreiros lá fora, irmão Paulo, irmão Valdir Lopes, irmão Valdir Martins, irmão Marcos, nossas irmãs que veio um número grande hoje, Deus abençoe. Amém? Nossas irmãs aqui atrás, pastor Gerson, pastor Paulo, nossa da casa. Rimes, que eles continuem usando poderosamente mais e mais, viu? Vocês, a esposa, seu filho, que abençoe seu lar grandemente, amém? Nossos jovens, nossos adolescentes, se fosse possível, eu poderia realizá-lo, amém? Deus continue fazendo grandemente a vida de cada um de vocês. Como eu disse, a irmã Estelestácio, nosso culto, manda a paz para todos, que vocês recebam a paz da nossa amiga Estela. Amém. E pastor Adilson, obrigado por essa oportunidade de fazer o culto, pelo apoio e dedicação que temos dado. Amém? Foi o último, Senhor. Deus abençoe, pastor. Amém. Irmãos, além da reunião de pastor de domingo, hoje, após o culto, se possível, a liderança de cada departamento fazer uma breve reunião com vocês. Eu farei a reunião com vocês. A liderança de cada departamento, Mocidade, nossas irmãs, Sacarol, que deve estar em irmão Mondineide, se possível fique, a Mocidade, pastor Levi Obreiros.
após o culto, uma pequena reunião com vocês. Amém? Que Deus continue nos abençoando grandemente a vida de cada um. Que sobre seus pés da oração. Eu pido ao pastor Sérgio a fazer essa oração. O pastor ele me faça essa oração. Amém? Amém, irmãos? Só o único que está liberado para ir na posse do pastor sou eu. Eu não congrego aqui. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa noite maravilhosa, por esta palavra, Senhor, que o teu servo pregou neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor amado, nos orientar mais ainda. E a vida do teu servo, pastor Adilson, tua esposa, que ficou muito tempo neste lugar. Que o Senhor possa abençoar assim que ele colocar os pés naquele lugar. Assim como o Senhor foi com ele aqui, seja com ele ali também. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos uma noite abençoada para cada um dos teus filhos aqui. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ainda venho na oração amanhã de manhã. Eu estou aqui amanhã de manhã. Estarei na ceia também no sábado. Domingo na escola bíblica. E o culto de despedida é domingo à noite. Aí é que eu me retiro da congregação. Mas eu estou aqui até domingo ainda. Amém, igreja? Os irmãos vão fazer uma festa. A festa é domingo, depois do culto. Vai trazer um carro maior para levar o presente. O irmão que gosta de soltar fogos, não compra fogos, não. Traz o dinheiro para nós comprar o presente para o pastor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Solta fogo, não. Traz o dinheiro dos fogos, nós compramos o presente para ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus. Juntos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus.